Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da EFD Reinf, mais um evento Responde. Então, para quem nunca participou conosco desse tipo de evento, nós teremos uma apresentação conceitual da Reinf, bem um overview mesmo do que é a obrigação, para que ela serve, quais são as datas de obrigatoriedade, né, de entrada em produção. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a DCTF Web. Tem muito contribuinte que ainda não sabe do que se trata a DCTF Web e é muito importante que vocês se atenham, que vocês conheçam a ferramenta, porque será a ferramenta utilizada para o recolhimento dos tributos federais a partir deste ano, né? Então, vou mostrar algumas informações mais sobre a DCTF Web. Para quem não conhece esse tipo de evento, nunca participou, a gente faz então um overview sobre o conceito e trazemos também a linha de produtos para falar sobre as características dos produtos, o que foi implementado para atender esta obrigação. Ok? Então, hoje o nosso principal objetivo é mostrar para vocês as principais características, as principais considerações que vocês devem fazer para atender essa obrigação e poder aí ajudá-los a dirimir quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito do processo. Então, encaminhem suas dúvidas pelo chat sobre o produto, sobre o conceito, sobre o que vocês precisam, o que vocês tiveram dificuldade para quem já entrou em produção, ou as dificuldades que vocês estão passando para quem vai implementar agora, para quem vai entrar, nos mandem para que a gente possa tentar responder, tentar auxiliá-los o máximo possível. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, tenho 12 anos de TOTUS, acompanho o projeto SPED desde a sua implantação lá na nota fiscal eletrônica, em 2005, 2006 mais ou menos, e estou à frente da EFD Reinf no que tange à legislação. Então, aproveitem esse momento, espero que vocês gostem do evento e que possam tirar aí as suas principais dúvidas sobre a EFD Reinf. Os nossos próximos eventos, então a gente encerra o acompanhamento desse primeiro grupo, né, que transmitiu, que teve que entrar em produção agora em maio. A gente encerra os eventos Responde para a EFD Reinf e voltaremos em outubro para acompanhar o próximo grupo, né, o segundo grupo que entra em produção em novembro de 2018. Então, faremos mais 3 eventos da EFD Reinf neste formato, outubro, novembro e dezembro. Tá? Vocês podem se inscrever no chat no próprio mês. Uma vez por mês vocês receberão um e-mail com todos os links de inscrição, mas também podem se inscrever no próprio portal do cliente, lá na página do suporte. Basta pesquisar por Responde e aí vocês conseguirão se inscrever nesses próximos eventos. Então, vamos falar um pouquinho do conceito, prazos, CPRB, que mudou, né? Temos novas regras para a CPRB, lógica de transmissão, DCTF Web, que eu trago para vocês algumas outras informações, e algumas observações gerais. Eu não sei se todos viram, mas eu compartilhei com vocês aqui na ferramenta 2 documentos. O documento, esse PPT que eu estou apresentando, vocês têm aí compartilhado, podem baixar, e o manual da DCTF Web. Pessoal, é importantíssimo que vocês leiam esse manual. Ele está muito autoexplicativo, tem todos os exemplos de tela do que é a DCTF Web, quando ela entra em vigor, para que ela vai servir. Então, esse manual é da própria Receita Federal,
Ele está muito bem detalhado, então leiam com atenção, se interem, porque é a nova forma de gerar as guias de pagamento dos tributos federais. Essa forma será implementada para todos os tributos federais, não só para a contribuição previdenciária, tá bom? Então atentem-se a esse documento. Vamos começar falando um pouquinho de conceito, né? O que é a EFD Reinf? Reinf é, na verdade, uma nova forma de eu escriturar os tributos federais. A Receita começou com a contribuição previdenciária, então ela sai das outras obrigações, sai da DIRF, sai da GFIP e vem uma parte para o E-Social, uma parte para a EFD Reinf. No E-Social, as informações relacionadas ao emprego, ao vínculo empregatício e pessoas físicas. Na EFD Reinf, pagamentos diversos feitos de pessoa jurídica para pessoa jurídica. As áreas mais envolvidas com a EFD Reinf são as áreas do financeiro, do fiscal, da contabilidade, da controladoria, vai depender aí de acordo com a divisão da sua empresa. Significa que essas áreas não têm que conversar com as áreas envolvidas com o E-Social? Não, muito pelo contrário. As áreas envolvidas com o E-Social, geralmente recursos humanos das empresas, precisam sim se conversar com as áreas do fiscal, com as áreas do financeiro. Por quê? A partir de agora, a escrituração da contribuição previdenciária ficou dividida em duas obrigações. Então, a parte das pessoas físicas e dos vínculos empregatícios no E-Social, mas está sendo complementada pelos pagamentos a terceiros, pelas prestações e pelos serviços tomados. Então, eu só consigo pagar a minha contribuição previdenciária no todo, no tudo que a empresa deve, se eu entregar as duas obrigações. Então, é primordial que essas áreas mantenham sempre o contato. Eu tenho de normas publicadas para a EFD Reinf duas instruções normativas. A 1701 foi publicada no começo de 2017 e a 1767 no final de 2017. A segunda instrução normativa, 1767, ela altera a IN 971. Então, é importantíssimo que vocês leiam quais foram as alterações que foram realizadas na IN 971 de 2009, através da IN 1767. Se nós procurarmos essas duas instruções normativas, não há informações sobre multas, sobre penalidade, que é algo que os clientes andam procurando e perguntando bastante. Por que eu não tenho multa e penalidade nessas instruções? A Receita Federal não fez nenhuma alteração nas outras normas relativas à contribuição previdenciária. Então, ela vai utilizar as sanções previstas nestas outras normas. Então, se eu tenho sanção lá na IN 971, são estas sanções que eu vou utilizar para penalizar o contribuinte que ou não pagar a sua contribuição ou não entregar as obrigações acessórias que eu tenho informações de contribuição previdenciária. Então, são essas normas que vocês devem procurar, porque elas continuam vigentes e elas é que vão determinar qual é a penalidade para cada tipo de infração com relação às obrigações acessórias da contribuição previdenciária, ok? Desculpe. Quais são as empresas obrigadas à entrega da EFD Reinf? As empresas sujeitas a CPRB, que mudaram as regras, eu vou falar já já. Todas as empresas que sofrerem retenções de impostos nos seus pagamentos diversos feitos a pessoas jurídicas, então impostos como imposto de renda retido na fonte, as contribuições federais, CSLL, PIS, COFINS, e a própria contribuição previdenciária. Empresas que prestam ou contratam serviços realizados por cessão de mão de obra e ou empreitada,
Produtor rural, pessoa jurídica, que comercializar a sua produção com outra pessoa jurídica, e as associações desportivas que mantiverem time de futebol profissional e que receberem valores para promover espetáculos desportivos. E também as entidades que são promotoras destes espetáculos desportivos e ligados a times de futebol profissional, né, dentro das associações. A principal finalidade, principal objetivo do fisco com esta obrigação, não só esta, mas como com o E-Social também, é trazer todas as retenções dos tributos federais para dentro da FD-REINF. Então, eu vou modificar a forma de escriturar os tributos federais que são de administração da Receita Federal. Vou demonstrar essas retenções em um único local, e aí cada ente tributante que é responsável por um determinado pedaço desta escrituração vai nesse local e vai buscar a sua informação, o seu próprio pedacinho. Essa é a ideia, é facilitar o trabalho da Receita Federal com relação à fiscalização e ao combate à sonegação fiscal. A escrituração é igual à do E-Social, então ela é modularizada por eventos. Eu tenho eventos que começam e terminam no mesmo pedaço e estão falando sobre o mesmo assunto. Então, quando eu falo de prestação de serviços, eu tenho um evento específico, que é o R2020, que traz a retenção dos tributos federais na prestação de serviços. Quando eu falo de eventos de serviços tomados, eu tenho um evento, que é o 2010, que do começo ao final trata somente sobre retenção em cima dos serviços tomados. Então, eu tenho sempre um evento com começo, meio e fim. O que facilita muito não só a vida dos contribuintes, como o trabalho da Receita. Por quê? Eu posso ter várias datas de transmissões em períodos distintos. Não é necessário mais enviar todas as informações em uma única data. Eu vou enviar naquela data apenas os eventos que eu tiver necessidade, que tiverem ocorrência. Então, eu tenho prazos legais que eu vou enviar alguns eventos. Eu tenho prazos diferenciados que eu posso enviar outros eventos. E eu ainda posso enviar eventos que vão ser transmitidos de acordo com a sua ocorrência. A ideia do fisco também é fazer com que o contribuinte faça uma confissão de dívida. Como seria essa confissão de dívida? A partir do que vocês escrituraram nas duas obrigações, tanto no E-Social quanto na FD-REINF, eles vão ter acesso às informações e eles mesmos passarão a gerar a sua guia de pagamento. Então, a própria Receita Federal vai dizer para vocês, a partir das informações que vocês mandaram, quanto é que vocês devem de contribuição previdenciária, né? O que vai fazer com que vocês confessem a dívida automaticamente, sem ter que fazer nada além disso, né? Nada além da transmissão da sua escrituração. Esse é o desenho atual do E-Social e da FD-REINF. Então, a empresa, o CNPJ matriz, estamos falando de uma obrigação centralizada, que é responsável pela entrega dos arquivos. A empresa vai remeter as informações da REINF para o servidor da REINF, um servidor específico, remeter as informações do E-Social, dos vínculos empregatícios e pagamentos à pessoa física, para o servidor do E-Social, lá na Receita. E também temos em separado, além dessas informações, as informações do Fundo de Garantia, que teve um ambiente próprio criado pela Caixa Econômica Federal, que é a GRFGTS, e é para lá que as empresas irão transmitir as informações relacionadas ao Fundo de Garantia. Com exceção do fundo,
tudo que for transmitido para o servidor da REINF e para o servidor do e-social será dividido entre os seus entes tributantes. Então, as informações da REINF são de responsabilidade apenas da Caixa Econômica Federal, aliás, apenas da Receita Federal. A Receita Federal, então, não precisa dividir essas informações com outros entes tributantes. As informações enviadas para o servidor do e-social, estas sim serão divididas com o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal e Fundo de Garantia. Então, eu tenho 5 entes tributantes e cada um vai lá retirar o seu pedacinho de informação. Depois de retiradas essas informações, os 2 servidores encaminharão estas informações também para uma terceira aplicação, né, um terceiro servidor, que é a DCTF Web. A DCTF Web vai receber as informações da EFD REINF e do e-social para poder gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Neste primeiro momento, apenas a guia da contribuição previdenciária, mas no futuro próximo também gerará a guia do Imposto de Renda Retido na Fonte e do PCC, do PIS/COFINS e CSLL. Com a entrada em produção da EFD REINF agora para as empresas que superaram o faturamento de 78 milhões em 2016, o ambiente de produção restrita continua disponível, ele vai continuar disponível ainda, então vocês podem testar as ocorrências dentro da sua empresa através dos eventos de e-social e de EFD REINF, tá? Não façam os mesmos testes, não enviem transmissões desnecessárias no evento de produção, porque no ambiente de produção, porque é neste ambiente que serão auditadas as informações pela Receita Federal, pelo ente tributante. Vamos falar um pouquinho dos prazos, né, que é sempre muito importante. Os eventos da EFD REINF são subdivididos iguais aos eventos do e-social. Então, eu tenho lá um evento inicial, são as informações do contribuinte, os eventos de tabela, que aqui eu só tenho a tabela de processos administrativos ou judicial, os eventos periódicos e os não periódicos, todos eles desenvolvidos numa linguagem XML. Com o faseamento do e-social, nós tivemos o envio tanto de e-social quanto da EFD REINF desenhados da seguinte forma. As empresas enviaram primeiro as tabelas do e-social, numa outra fase, os eventos não periódicos do e-social, na terceira fase, os eventos periódicos do e-social e todos os eventos da EFD REINF. A única exceção aqui é o evento R2070. Como ele havia sido postergado, este evento não é para ser enviado, apesar de ainda constar lá no layout e no manual. As empresas piloto já solicitaram a retirada desse evento do layout, mas essa retirada ainda não aconteceu. Então, a terceira fase, que as empresas que já entraram em produção estão neste momento, é a fase do envio dos eventos periódicos do e-social e do envio de todos os eventos da EFD REINF. Aqui cabe mais uma observação. A Receita publicou uma nota técnica solicitando que, ao enviar as informações da EFD REINF, as empresas enviassem logo ali no comecinho do mês de maio, primeiro os eventos de cadastrais, né, os eventos o R1000 e os eventos de tabela, que é o R1070. E até o final da competência, que é 15 de junho, né, que era quando deveria ser enviados os periódicos da REINF, enviassem todos os outros eventos, mas somente nesta primeira entrega. Por quê?
porque eles não tinham os dados cadastrais e nem os dados processuais de vocês. Então, era necessário enviar estes eventos primeiro e depois, no dia da entrega, enviar os demais. As próximas entregas, vocês vão enviar só os demais, porque os cadastrais e a tabela de processos só vão enviar se sofrerem alguma alteração. Na quarta fase, serão enviados para a Receita a DCTF Web e o novo Fundo de Garantia. E numa quinta fase, os eventos de SST do E-Social. Essa é a sequência das fases do faseamento que aconteceu no E-Social, a sequência de envio. Como ficaram os prazos? Para as empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões, enviaram os eventos de tabelas em janeiro de 2018, os eventos não periódicos do E-Social em março de 2018, os periódicos do E-Social e a EFD Reinf em maio de 2018, a DCTF Web e a GRFGTS em julho de 2018, então no próximo mês agora, e os eventos de SST a partir de janeiro de 2019. Para as empresas que faturaram até 78 milhões em 2016, serão enviadas a partir de agora as tabelas do E-Social no mês de julho de 2018, os não periódicos do E-Social em setembro de 2018, periódicos do E-Social e EFD Reinf em novembro de 2018 e os eventos de SST do E-Social mais a DCTF Web e a GRFGTS em janeiro de 2019. Órgãos públicos de administração direta e indireta enviarão as tabelas do E-Social em janeiro de 2019, os não periódicos do E-Social em março de 2019, periódicos do E-Social e EFD Reinf, maio de 2019, eventos de SST do E-Social, DCTF Web e GRFGTS em julho de 2019. Essa é a sequência que vocês vão transmitir as informações. Tanto o E-Social quanto a EFD Reinf são obrigações mensais para os eventos periódicos, né? Então, eu contribuinte, entrego o E-Social até o dia 7 do mês seguinte ou subsequente e a EFD Reinf até o dia 15 do mês subsequente. Se for um dia não útil, é só antecipar a entrega para um dia útil. CPRB. A gente vinha falando em todos os eventos que a CPRB ia mudar, né? Ia ser alterada. Tínhamos um projeto de lei publicado e esse projeto estava para ser votado. Então, para quem não sabe, CPRB é a desoneração da folha, que foi instituída pela Lei 12.546 de 2011 e flexibilizada pela Lei 13.161 de 2015. O que aconteceu com a CPRB? Tivemos a votação do projeto de lei, que se transformou na Lei 13.670 de 2018. Então, esta lei publicada, ela estendeu o benefício da CPRB até 31/12 de 2020 para estes segmentos. Então, as empresas de TI, tecnologia da informação, call center, construção civil de infraestrutura, transporte de passageiros e empresas jornalísticas e de radiodifusão. E também alguns produtos listados no artigo 8º da Lei 12.546 de 2011. São muitos produtos, eu não listei todos aqui, mas deem uma olhada nesta norma e tem lá a relação dos produtos que permanecem com a CPRB. Tá? Então, a lei é a Lei 13.670 de 2018. Ela foi publicada esse mês mesmo.
esse é o layout da EFD Reinf, né? Não tivemos alteração nesse layout, mas teremos alteração provavelmente a partir do mês de julho. Tá? Ainda não sabemos quais serão as alterações realizadas, mas estamos aguardando um ato normativo da Receita para publicar estas alterações. Com relação ao evento R2070, não se preocupem com ele. Ele está sendo totalmente reformulado, totalmente reconstruído. Ele trará um novo conceito para um imposto de renda. Tudo que estiver no Mafon virá para o evento R2070. Então, a base de vocês para saber o que vai estar neste evento ou no evento que virá substituí-lo é o Mafon, tá? Tudo que estiver no Mafon estará dentro das retenções na fonte. A Receita pretende publicar ainda neste semestre um ato normativo tratando do evento R2070, né, tratando dos eventos de retenção na fonte. A TOTS participa do grupo de trabalho da Receita Federal que possui esses eventos, né, que está trabalhando nestes eventos. E assim que a gente tiver a informação, que ela puder ser divulgada, a gente traz para vocês no próximo evento da EFD Reinf, ok? No mais, devem ser feitos alguns ajustes. A Receita publicou aí uma nota dizendo que a partir do dia 2 de julho irá divulgar alterações na EFD Reinf, mas não mencionou quais alterações. A lógica de transmissão dos arquivos. Então, primeiro se transmite o e-social lá no comecinho do mês, com os dados da folha de pagamento e os pagamentos à pessoa física. Essas informações são divididas em eventos periódicos, não periódicos e tabelas. No final da quinzena se transmite a EFD Reinf, com informações de pagamentos feitos à pessoa jurídica e a retenção dos tributos federais. Essas informações também são subdivididas em eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais. Ambos os arquivos, ambas as obrigações são consolidadas. As consolidações são feitas através dos eventos 5000. Então, eu tenho 5001, 5012 lá no e-social, o S5001, 5012, e aqui na EFD Reinf eu tenho os R5001 e 5011. Estas consolidações são enviadas, são direcionadas para a DCTF Web para que seja gerada a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Num futuro próximo, também será gerada a guia de pagamento do imposto de renda e a guia de pagamento do PIS/COFINS e CSLL. Porém, neste primeiro momento, apenas a guia da contribuição previdenciária. Vamos falar um pouquinho agora sobre a DCTF Web. Eu trouxe para vocês algumas observações e algumas telas da DCTF Web para vocês entenderem melhor esse fluxo. Então, o que a Receita vai fazer? Ela vai pegar as informações do e-social, vai pegar as informações da EFD Reinf, vai consolidar tudo e mandar tudo isso para a DCTF Web. Como funciona o fluxo? O contribuinte vai fazer o fechamento do e-social e da EFD Reinf. Então, ele faz o envio do e-social lá no dia 7, da EFD Reinf no dia 15. No dia 15, ele vai sair desse ambiente de transmissão, vai entrar lá no portal ECAC, vai acessar a DCTF Web manualmente, com certificado, procuração eletrônica, os mesmos documentos que ele utiliza para transmitir e-social e EFD Reinf. Dentro do ambiente da DCTF Web, ele vai escolher qual declaração ele quer transmitir. A declaração, ela também é periódica, então eu tenho uma declaração para cada período. Essa declaração pode ser retificada ou não.
no ambiente da DCTF Web, se escolhe qual declaração irá ser transmitida. Antes da transmissão, o contribuinte pode editar ou ajustar essa declaração. Não significa que ele pode alterar os valores que já foram para lá de débito e crédito. Isso ele não consegue fazer. O que eles falam de editar ou ajustar ele vai poder vincular os créditos ou as compensações que ele tem nas naturezas de pagamento que lá estão dispostas. Ele também vai poder informar o valor que ele teve de suspensão do crédito previdenciário através de algum processo judicial ou administrativo. Ele vai poder informar manualmente esse valor lá e fazer um abatimento do saldo líquido a pagar. Fez as edições, fez os ajustes necessários. A declaração deverá ser transmitida nesse próprio ambiente e aparecerá para ele a guia para ele emitir. Então, ele vai poder emitir essa guia, ou uma guia única fazendo todos os pagamentos, ou uma guia por natureza de pagamento. Então, eu posso fazer uma guia só para pagar terceiros, posso gerar uma guia só para pagar a contribuição sobre a folha, posso gerar outra guia só para pagar a retenção sobre as prestações de serviço, enfim. O contribuinte escolhe o que ele quer pagar e quantas guias ele vai gerar. Ele pode gerar essas guias em lote ou pode gerar uma única guia para tudo. Para ficar mais claro, então, a tela principal é essa. Quando vocês entrarem no ambiente da DCTF Web, é isso que vocês vão ver. Vocês têm ali no menu os dados cadastrais, os créditos que são vinculáveis, não é todo crédito que você vai poder vincular aqui em uma natureza de pagamento. A gente chama de natureza de pagamento, que são os códigos da Receita, mas notem, não são os códigos de retenção. Código de retenção nós não teremos mais, nem aqui na DCTF Web, nem na guia de pagamento gerada pela DCTF Web. Tá? Então, de acordo com essa natureza, é que a Receita vai trazer para vocês código de pagamento. De acordo com a informação trazida do E-Social e trazida da FD-Reinf, é que eles vão informar aqui o código de pagamento, mas todos os valores referentes à contribuição previdenciária dispostos na DCTF Web estão descritos com essa natureza de pagamento. Então, note lá, contribuição previdenciária dos segurados empregados avulsos, contribuição patronal dos empregados avulsos, contribuição patronal adicional GILRAT. Então, é assim que vai estar descrito na DCTF Web. Aí vocês vão ter lá o débito que foi apurado, de onde veio esse valor, do E-Social e da FD-Reinf. O saldo a pagar, o saldo total a pagar, os créditos vinculados. Então, esse crédito, você tem ali um crédito de R$ 2.500. Vamos supor que você não queira utilizá-lo para os contribuintes individuais. Se tiver do ladinho a caneta de edição, você pode editar e vincular esse crédito em outra natureza de pagamento. Aqui a lista de serviços. A Receita não está trabalhando com a LC 116, tá? Porque estamos falando de contribuição previdenciária. Por isso, vocês não veem na legislação da IFD-REINF os códigos da LC 116. Ela criou a tabela 6 baseada nos serviços que estão dispostos lá na IN 971 de 2009. Vou mostrar outra tela para vocês. E aí aqui, o crédito que eu tinha lá em cima, eu tenho agora um crédito de R$ 1.000, provavelmente porque esta empresa vinculou esse crédito vinculado em alguma outra natureza dessas de pagamento. O contribuinte vai poder conferir os seus dados cadastrais. Aqui na DCTF Web,
esses valores de débito apurado e saldo a pagar, vocês não vão poder retificar, não vão poder editar esses campos. Eles são fechados para edição. Se os valores estiverem incorretos, o que é que vocês têm que fazer? Voltar na obrigação e retificar o evento da obrigação. Então, se for do e-social, vocês vão retificar os eventos do e-social. Se for da REINF, vão retificar os eventos da REINF. E aí, retificou, fecha novamente, transmite tudo, volta aqui na DCTF Web e verifica se bate, ok? Aqui não é possível retificar ou editar estas informações. A única informação que vocês podem editar são as informações do crédito vinculado e da suspensão da exigibilidade do crédito. Se vocês tiverem um valor suspenso, vocês vão poder editar e colocar esse valor aqui para que seja abatido do saldo a pagar. Essas telas, gente, tá no manual, tá? Foi de lá que nós tiramos, eu trouxe as principais só para mostrar para vocês como funciona, né? Na DCTF Web, eu sempre vou ter os totais. Então, eu tenho aqui total da contribuição previdenciária dos segurados. Eu tenho também total da contribuição previdenciária patronal. Mas eu consigo abrir esses totais e verificar estes valores. A pergunta que me fizeram ontem: consigo fazer o pagamento por fornecedor? Não. Não chegamos nesse nível aqui na DCTF Web. Então, é possível que vocês façam o pagamento ou do valor total ou que editem o valor que vocês querem pagar. E aí, vocês conseguem pagar um valor menor até zerar a natureza de pagamento. Mas vocês não conseguem fazer o pagamento por fornecedor, porque eu não tenho esse critério aqui na DCTF Web, tá? As deduções, então, quando você tem créditos vinculados, você pode aplicar esses créditos no salário maternidade, no salário família, na retenção da Lei 9.711, ou podem aplicar em outras naturezas de pagamento. Ele vai mostrando para vocês, a própria DCTF Web faz o cálculo dessas deduções e vai mostrando o saldo a pagar. Se você quiser gerar uma guia para pagar todo o valor devido de contribuição previdenciária pela empresa, você pode. Mas se você quiser fazer o pagamento por cada uma dessas naturezas de pagamento, também pode. Fica a critério da empresa essa opção. Então, aqui eu tenho os totais, né? Então, eu tenho total dos débitos apurados, tributos, código de receita. Lembrem-se, não é o código de retenção que eles utilizaram aqui como critério. Esse código provavelmente não será mais utilizado, tá? A Receita deve trabalhar aqui só com a natureza. Total apurado pela empresa, então ela traz já o valor total do débito, os outros créditos. Então, aqui, ó, eu não tinha um valor de suspensão, que é a suspensão do crédito através de algum processo judicial ou processo administrativo. O contribuinte veio, informou o valor e lá no saldo a pagar, ele traz o total já com as deduções calculadas. Ok? O contribuinte vai transmitir essa informação, então ele vai escolher aqui qual foi a... Aqui estão todas transmitidas, né? Mas ele escolhe qual é o arquivo que ele quer transmitir, faz a transmissão depois da edição e gera aqui a guia ou em lote ou a guia única para o pagamento. Aqui as principais mudanças, né? Além dos saldos que ele pode vincular de crédito
e das informações do valor de suspensão, o próprio sistema, a própria aplicação já vai trazer uma integração com os outros sistemas que a Receita Federal possui. Então, vai trazer uma integração com a PERDComp, com os sistemas de parcelamento, para que estes valores venham também para a DCTF Web e já constem lá como dedução do saldo a pagar. Então, antes, como funcionava? Era gerada a GPS e o contribuinte realizava os pagamentos de acordo com o código de retenção. Agora, todas as informações serão vinculadas, todas as informações do E-Social, todas as informações da EFD-REINF e dos sistemas de compensação, dos sistemas de parcelamento da Receita Federal serão vinculadas na DCTF Web. Tendo essas informações na DCTF Web, o contribuinte faz a transmissão do arquivo, gera a DARF para o pagamento. Tudo agora será da DARF, né? A partir da DARF. Não teremos mais a GPS. E com isso, a gente conclui a substituição da GFIP. A GFIP ficou substituída parte pelo E-Social, parte pela EFD-REINF e a parte agora na DCTF Web. Algumas observações importantes. Então, a DIRF, ela continua em vigor pelo menos até 2019, né, por conta da divisão aí entre o faturamento dos contribuintes. A GFIP só será substituída na sua integralidade quando a DCTF Web entrar em produção. Então, isso começa agora, a partir de julho. O bloco P. Sobre o bloco P, a Receita publicou uma nota orientativa lá na EFD Contribuições, dizendo que de janeiro a junho deste ano, os contribuintes continuam mandando a CPRB através do bloco P da EFD Contribuições. A partir da competência julho, os contribuintes passam a enviar a CPRB através do evento R2060 da EFD-REINF. É para enviar o bloco P e o R2060 juntos? Não. Eles dividiram a competência entre esses dois eventos, esses dois registros. Então, no bloco P, de janeiro a junho, o contribuinte vai continuar enviando por lá CPRB. Na EFD-REINF, a partir da competência de julho. Então, a competência de julho, a gente envia só em 15 de agosto. Tá? A partir dessa competência é para ser utilizado o R2060. O contribuinte vai continuar realizando as suas compensações, restituições, ressarcimentos através da PERDComp. Tá? Lá no PERDComp, estes valores serão integrados automaticamente na DCTF Web. Não precisam se preocupar e fazer nenhum procedimento para isso. Fez a declaração lá da compensação, automaticamente o valor será integrado na DCTF Web. O evento R2070, né, que é aquele que eu falei, postergado, a Receita deve publicar um ato normativo trazendo a data de entrada em produção dos eventos que substituirão o R2070. Esse ato deve ser publicado provavelmente no segundo semestre. A gente acredita que até setembro a Receita consiga já publicar, porque já estão bem avançados os estudos dos substitutos do R2070. O pagamento do FGTS continua sob responsabilidade da Caixa e a Caixa criou a GR-FGTS. Leiam o manual da GR-FGTS. É importante que vocês se atentem às informações que tem no manual. Tem muita novidade com relação a esse pagamento, ok? E com relação à multa, não há uma multa pré-estabelecida, pré-determinada para a EFD-REINF, nem para o E-Social, onde estão descritas as sanções e as penalidades, nas normas que regulamentam a contribuição previdenciária. O mesmo vai acontecer
para o imposto de renda e para o PIS/COFINS. A Receita não vai publicar um ato normativo na FD-REINF ou no E-Social. Ela vai utilizar o que ela já publicou nas outras normas que regulamentam estas obrigações principais. Eu passei para vocês o material que a gente usou, mas ele também fica disponível lá no nosso repositório, no TDN, então acessem a documentação que tem lá, tem documentação de várias obrigações. O vídeo desta apresentação, nós voltamos a publicar, então estamos publicando lá no canal YouTube da TOTUS, no canal TOTUS Soluções. Já tem bastante material lá também. Baixem aqueles materiais e a gente sempre publica os últimos dentro de mais ou menos uma semana, esse mais ou menos o prazo. Para se inscreverem no próximo evento, entrem no canal, no portal da TOTUS, no portal do cliente, pesquisem por Responde e ele vai trazer para vocês os eventos Responde do mês. Inscrevam-se. É importante a participação de vocês para tirar quaisquer dúvidas com relação a essas obrigações. Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era mais ou menos isso. Mais uma vez, os nossos próximos eventos e vou deixá-los agora com a linha de produtos Logix, que vai mostrar para vocês como se adaptou e o que desenvolveu para atender a EFD-REINF. Eu vou ficar aqui, vou ficar no chat, o que vocês tiverem de dúvida conceitual podem me mandar, que eu vou esclarecendo até o final da apresentação deles, ok? Muito obrigada pela participação. Bom dia. Pessoal, meu nome é Jefferson Schneider e agora nós vamos dar continuidade ao evento apresentando para vocês o que foi alterado dentro do produto Logix para atender o EFD-REINF, passando por todos os módulos e todas as rotinas, até vamos falar um pouco sobre o extrator e também o TAF, iniciando pelos cadastros. Tínhamos um probleminha técnico, estamos voltando aqui, então vamos falar dos cadastros. Iniciando pelo cadastro de processos administrativos judiciais. Esse cadastro tem por objetivo poder informar os processos administrativos e judiciais que vão acarretar em isenção, abatimento e redução da base dos impostos, e ele será responsável pela geração do evento R2010 do REINF. VDP 191, Cadastro Nacional de Obra. O Cadastro Nacional de Obra refere-se ao registro perante a Receita Federal do Brasil das informações específicas de obras de construção civil, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. O CNO foi criado para substituir o cadastro específico do INSS que emite as matrículas CI. Então, aquelas empresas que são construtoras vão poder cadastrar o CNO aqui. Mais para frente, no processo, a gente vai informar aonde ele está relacionado ao título. PDP 10280, cadastro de tipos de serviços sujeito ao INSS. Deverão ser devidamente cadastrados os tipos de serviço de INSS conforme a tabela 6 do anexo 1 do layout do REINF. Aqui são informados os tipos de serviço relacionados ao INSS lá, né? Tem uma carga que ele é feita para você não precisar ficar incluindo um a um, né? Daí são 31 registros, ele já vai fazer automático, a gente vai mostrar essa carga também. PDP 10.000, cadastro de clientes e fornecedores, é possível relacionar daí o tipo de serviço ao fornecedor e dessa forma o envio da informação para o REINF. Da mesma forma, o FIN 305.6, cadastro de tipo de despesa, que também o item verifica, é possível informar daí o tipo de serviço e o CNO. Agora vamos verificar lá no financeiro o que foi alterado para relacionar aos títulos a questão do tipo de serviço e do CNO. Quais são os títulos do financeiro que serão enviados, as ADs que serão enviadas para o TAF para apuração? Somente títulos que atendem às regras abaixo serão considerados para o envio. ADs
e notas, títulos manuais que tenham um tipo de serviço relacionado, seja lá no fornecedor ou no tipo de despesa e também diretamente na nota fiscal. Serão selecionadas as informações referentes às retenções de INSS, ou seja, na entrada, nesse momento, né, nessa fase, só o INSS. Aqui é o cadastro manual de títulos, o FIN 358. É possível informar a inscrição CNO aqui, quando houver, não é obrigatório. E na tela de impostos, ao informar o INSS, também é possível informar o processo e relacionar o processo judicial que a gente tem lá naquele cadastro que eu já mostrei. E através da opção retenção de INSS, eu também posso relacionar o tipo de serviço ao título, o que não é obrigatório. O pessoal tem feito muito relacionando ao tipo de despesa e ao cadastro do fornecedor. A ordem de prioridade de utilização do tipo de serviço no contas a pagar é: se existir a informação do tipo de serviço na nota, na AD, no título manual, será essa informação que será levada. Se não existir, a informação que está no fornecedor e, por fim, a que está no cadastro do tipo de despesa. Agora a gente vai verificar o que foi alterado no contas a receber. Bom dia, pessoal. Meu nome é Andréa Chorro e vou falar sobre o módulo Contas a Receber do Logix, quais foram as alterações necessárias para adaptação ao REINF. Bom, no FIN 10007, o cadastro de tipos de títulos, foram inclusos os seguintes campos, na aba Complementos. Considera o tipo de título para o REINF, que vai definir se aquele tipo de título deve ser enviado ao REINF ou não, e o tipo de serviço. Então, aqui é um tipo de serviço que será considerado default para aquele tipo de título e será utilizado na inclusão manual do título pelo FIN 150. Retornando, pessoal. Então, falei do FIN 107. Agora eu vou falar. Nós temos um programa conversor para converter, incluir como na tabela de títulos, todos os tipos de títulos DP e AN, que é antecipação de pedido, eles vão ser marcados como considerado tipo de título para o REINF, apenas esses dois. Se vocês, a sua empresa, tiver mais algum tipo de título que necessite ser enviado para o REINF, algum tipo de título incluso manualmente, por exemplo, aí você tem que alterar manualmente lá no FIN, ok? Bom, o FIN 150, manutenção de títulos no contas a receber, na tela de complementos do FIN 150 foi incluído o campo tipo de serviço. Então, quando for incluso manualmente um título no FIN 150, um outro tipo de título que não seja duplicata ou que seja uma duplicata manual, você deverá, se esse título refere-se a um serviço, deverá ser cadastrado o tipo de serviço nesse campo. Então, ao ser incluso um título cujo tipo de título esteja parametrizado no 10007 como considerar o tipo de título para o REINF, deverá ser informado o tipo de serviço nesse campo. O campo tipo de serviço da tela de complementos é aquele tipo de serviço que foi cadastrado lá no VDP 10280 que o Jefferson mostrou para a gente há pouco. Para os tipos de títulos que estejam desmarcados, no campo considerar tipo de título para o REINF, também os títulos que tiverem origem no módulo de vendas, esse campo de tipo de serviço não será visualizado no FIN 150. Então, serão considerados para envio ao REINF apenas os títulos inclusos manualmente pelo contas a receber através do 150 e os títulos gerados pelo vendas, cujo item esteja atrelado a um tipo de serviço. Quais serão as regras, então, para o título ser enviado ao REINF? O tipo de título deverá estar marcado no 10007 como considerar tipo de título para o REINF, o título não pode estar cancelado e o título ou o item, no caso de origem vendas, deve possuir informação de tipo de serviço preenchido. Então, atendendo às regras acima, serão selecionados os títulos da seguinte forma
pelo extrator do TAF, marcando a opção FDRINF, faturas e recibos. Serão enviados os títulos incluídos no conta a receber e no módulo de vendas, cuja data de emissão esteja compreendida no período indicado. E os títulos liquidados no conta a receber, cuja data de pagamento esteja compreendida no período indicado. Nós temos também aqui um conversor que permite atualizar os tipos de serviço nos títulos originados no CRE que tenham sido inclusos no Logix antes de ser atualizado o pacote 12.1.19. Ok? Se necessário for, pode ser processado esse conversor, o FINS 00028, que ele vai permitir que o usuário inclua manualmente o tipo de serviço em cada título que seja necessário. Então, vou passar agora a palavra ao pessoal do módulo de recebimento. Olá, pessoal. Meu nome é Maria Paula, Paulinha, trabalho no recebimento e vou passar as informações sobre as alterações que foram efetuadas para atender o EFD-REINF, né, o R2010. Bem, a entrada de notas e fretes, né, efetuado pelo SUP 3760, 8720 ou SUP 0580, para as notas que possuírem retenção de INSS, é necessário informar o código de serviço, tá? O código do serviço poderá ser vinculado diretamente na nota fiscal, através das informações complementares do INSS, que é o CAP 5442, que eu vou mostrar mais abaixo. O código de serviço ele pode estar cadastrado no cadastro de fornecedores, que é o VDP 10.000, ou no tipo de despesa do item, lá no FIN 356, que o Jefferson já mostrou lá naqueles primeiros slides. Será necessário efetuar uma revisão dos tipos de despesa e ou fornecedores para a inclusão do tipo de serviço. E na integração com TAF, para gerar esses registros R2010, só serão selecionados os documentos que possuírem tipo de serviço, que pode ser informado no tipo de despesa, fornecedor ou na própria nota. A ordem de prioridade do uso do tipo de serviço em cada DI nota é, se existir informação de tipo de serviço informado na nota fiscal, que eu vou mostrar mais abaixo, essa informação é priorizada. Se não for informado ali, ele verifica se possui tipo de serviço informado lá no cadastro de fornecedor, no VDP 10.000. Não existindo em nenhum dos dois, ele verifica ainda se possui tipo de serviço relacionado ao tipo de despesa lá no FIN 356. Na digitação da nota fiscal de serviço, pelo 3760, 8720 ou pelo 0580, depois de informar a retenção de INSS, será aberta a tela para digitar informações complementares do INSS. Se o tipo de despesa ou o fornecedor ele possuir tipo de serviço relacionado lá no VDP 10.000 ou no FIN 356, o usuário será questionado se ele deseja informar alguma situação INSS. Informando não, ele segue com a digitação normal da nota fiscal e as informações que foram incluídas na primeira tela da retenção, ele vai para o R2010. Informando sim, é aberta uma segunda tela para situações especiais. Isso é, essa segunda tela ela não é obrigatória, tá? Ele sempre vai assumir o código de serviço que foi informado no tipo de despesa ao fornecedor, não sendo obrigatório informar naquela segunda tela. Então, se você desejar que seja uma situação especial, digamos que o tipo de serviço não deva ser aquele que foi informado no cadastro fornecedor e nem no tipo de despesa, é possível informar nessa segunda tela, né, que são as informações complementares de INSS. Lembrando que tem que informar o tipo de serviço, a base e valor de retenção conforme o tipo de retenção de INSS que está digitando.
essa informação, como eu disse, ela é só em situações especiais. Se informar que não deseja entrar nessa tela, ele mantém as informações que foram incluídas na primeira tela e o registro continua indo para o R2010. E você também pode informar processos jurídicos e administrativos, se houver. Caso não possua tipo de serviço cadastrado para o fornecedor ou tipo de despesa, digamos que vocês não cadastraram o tipo de serviço nem no fornecedor, nem tipo de despesa dos itens, é aberta automaticamente a tela que eu mostrei acima. Daí é obrigada a informar a situação especial. Ou, se for o caso, rever, né, o cadastro e informar lá na tela do VDP 10.000 ou no FIM 356. Caso mesmo assim não foi informado nem no tipo de serviço, nem no fornecedor, nem no tipo de despesa, nem nessa essa última tela que informei acima, vai gerar um erro não grave, na inclusão da nota, avisando que está faltando informar o tipo de serviço, tanto nas entradas de notas como de frete. Número do CNO, CNPJ. Então, o número da inscrição de estabelecimento da obra, ele só será informado se o tipo de despesa da nota estiver marcado para ser de construção civil, lá no FIM 356, na aba 4, Informações E-Social e REINF, que o Jefferson já passou anteriormente. E nesse caso também, esse CNO ele deve estar cadastrado no VDP 191, que é o cadastro de mão de obra. Agora eu passar para Ana Paula Casas, a parte de faturamento. Bom dia, todos me escutam? Vou falar um pouquinho das alterações realizadas no faturamento. Primeiramente, foram criados alguns parâmetros no log 00086, que são esses que eu estou mostrando. Os 3 primeiros parâmetros, quando eles estiverem preenchidos, será gerado no arquivo do REINF os valores de INSS das notas fiscais que possuírem a natureza da operação vinculada ao parâmetro, que são em relação à aposentadoria especial de 15, 20 e 25 anos. Os demais parâmetros devem ser preenchidos quando for um serviço de mão de obra, para que sejam feitas as validações durante a emissão da nota, onde o sistema verifica o cadastro do item, se for informado o tipo de serviço, e nesse caso vai habilitar o CNO no faturamento e no pedido. Foram criados conversores para atualização de base de dados para estar ajudando na carga inicial de algumas tabelas de vocês. Uma delas é a inclusão dos tipos de serviços sujeitos ao INSS, que é o VDP 10.900. É uma tabela fixa, né? A tabela 6, o layout 1, para que vocês não precisem fazer o cadastro manual, a gente tem essa carga inicial. E devido às exigências de informações do E-Social e do REINF, onde as contribuições GILRAT, Previdência e Senar, elas são separadas, faz-se necessário apresentar no sistema essas contribuições calculadas separadamente das notas fiscais de saída. Então, com isso, para a geração do R2050, onde a empresa é responsável pelo recolhimento do Fundo Rural ou INSS, o Logix eles não estava preparado para integrar essas informações no TAP. Bom, continuando, então, houve a necessidade da criação de alguns conversores para o desmembramento do tributo Fundo Rural e para a criação dos tributos Senar e GILRAT, que são esses 3 conversores aqui. O ajustar as configurações fiscais do tributo Fundo Rural, ajustar as contas contábeis e ajustar as notas fiscais emitidas com o tributo Fundo Rural. Para maiores detalhes, eu disponibilizei um link, que nesse link contém mais informações sobre esses conversores.
No MAN 121, no cadastro de itens, na aba 2 comercial 2, desculpe, deve-se cadastrar o tipo de serviço relacionado ao item. Esse tipo de serviço deve estar cadastrado no VDP 10.280. No cadastro de clientes e fornecedores, no VDP 10.000, na aba Parâmetros Geral, aba 3, deve-se cadastrar os tipos de comercialização. Essa informação ela vai para o R2050. No VDP 20.000, na digitação de pedidos, caso a natureza da operação esteja cadastrada em algum grupo fiscal comentado anteriormente e também relacionada ao parâmetro, deve-se informar o CNO na aba Adicionais. E no faturamento, no VDP 0746, na inclusão da solicitação, caso a natureza da operação esteja cadastrada em algum grupo fiscal e relacionada a algum parâmetro que eu já comentei, será aberta a tela do CNO para informar este código. Essas informações do CNO, elas poderão ser visualizadas no VDP 40.005, na consulta das notas fiscais, na aba Informações do REINF. Para atender ao envio dos eventos R2020 ou R2050 ao REINF, são necessárias informações dos processos judiciais e administrativos, ligados às notas fiscais de serviço e ao tributo INSS. Hoje, para relacionar esses processos às notas fiscais, são utilizados os processos referenciados, que é o OBF 9842, informados ou no pedido ou na configuração fiscal. Então, conforme já comentado, né, o cadastro padrão dos processos é o FIN 30169, que possui todas as informações necessárias para o REINF. E nesse momento, deve-se relacionar o processo referenciado no vendas ao processo existente lá no FIN 30169. Na configuração fiscal, tem o número do processo ali na opção adicionais. Feita essa configuração, caso o cliente tenha processo referenciado cadastrado no VDP 10.000, na inclusão do pedido, o botão PROC Refer será habilitado para o cliente escolher quais os processos que ele deseja referenciar. E depois que for realizado o faturamento, a consulta desses processos referenciados pode ser feita através da opção Processo Referenciado, ali dentro de Nota Fiscal Eletrônica. Para os documentos fiscais emitidos sem processo referenciado, o ajuste deverá ser feito diretamente no TAF, através do TAFA 051, que é o Cadastro de Processos Administrativos Judiciais, e depois relacionar esse processo com o documento fiscal através do TAFA 062S. Eu vou passar a palavra para o pessoal do fiscal, para eles estarem falando o que foi feito nesse módulo. Bom dia, então meu nome é Grace, eu vou estar falando então sobre o fiscal, o extrator e o TAF. O procedimento, então, para enviar as informações ao TAF para gerar o evento 2060 do CPRB REINF, então a alíquota da contribuição previdenciária pode ser parametrizada de duas formas, pelo log 0087, no parâmetro alíquota contribuições previdenciária e FD contribuições, onde vai informar a alíquota da contribuição previdenciária. E também pelo VDP 1075, poderá cadastrar, então, a alíquota da contribuição previdenciária por classificação fiscal. Para apuração do INSS sobre a receita bruta, deverá ser feito o relacionamento de para da classificação dos itens que irão compor a receita bruta com o seu respectivo código de atividade, conforme previsto na tabela 9 do Código de Atividades, Produtos e Serviços sujeitos ao CPRB. Então, aqui será informada a classificação fiscal e o código de atividade. No OBF 17.000, então, será feita a apuração das contribuições. A opção Receita a Custo Mensal tem que estar preenchida, a receita bruta total dentro do quadro Receita Bruta do Estabelecimento, com a receita bruta total do estabelecimento.
Esse campo deve ser informado para cada empresa e estabelecimento, caso o SPED de contribuições seja consolidado. Na opção, então, código de crédito contribuições deve ser cadastrado um grupo para as notas fiscais de saída e, nesse grupo, informar a classificação fiscal que deve ser calculada a contribuição previdenciária. Então, esse aqui é o relatório de apuração do INSS da contribuição, onde que aqui está apresentando o código de atividade, a classificação fiscal cadastrada no VDP 1075 e a alíquota da contribuição, e os valores apurados. Então, o que tem de novo para o REINF para enviar o evento 2060 é o T082, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que o valor já é gerado, apresentado no PCM do SPED Contribuições, vai passar a gerar o registro T082 do layout único do TAF, sendo apresentado no evento 2060 do REINF. O T082AB, que são os processos referenciados, que são os processos que tem que estar cadastrado lá no válido no FIN 3169, e o T082AC, que são os tipos de ajustes que pode ser de redução ou de acréscimo. Então, no OBF 17.000, que são os registros complementares, tem que ser cadastrado caso tenha algum processo referenciado. Quanto a CPRB, deverá estar cadastrado, então, no 17.016, com o tipo de registro igual ao P199. Se o mesmo processo houver mais de uma matéria tributária sobre objeto de contestação ou decisões forem diferentes, então deverá preencher também os campos código suspensão com o código da suspensão e o valor da CPRB suspensa, sendo que o valor da suspensão não pode ser superior ao valor da contribuição do PCM. Então, aqui irá informar o mês de referência, o registro, que é o P199, o número do processo, que tem que ser um número válido lá no FIN 3169, já esteja cadastrado, o indicativo do processo, o código de atividade econômica, que tem que ser o mesmo código que já tenha no T082, a alíquota, o código da suspensão e o valor suspenso da CPRB. Então, também no ABF 17.016 vai ser cadastrado o T082AC, que são os tipos de ajustes. Para gerar o T082AC, que se refere ao tipo de ajuste, deverá ser informado como 82AC no campo de registro e as informações nos outros campos. É preciso informar o código de atividade econômica, o mesmo código utilizado no T082, referente à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, aqui irá informar o mês de referência, o registro, que é 82AC, o tipo de ajuste, que pode ser 01, de acréscimo ou de redução, o código do ajuste, o valor do ajuste, a descrição, a data de ajuste e a atividade econômica, que deve ser uma atividade que já tem no T082. Foi feita uma alteração, então, para que vai ser gerado automático o ajuste automático de redução, então, para o IPI, o código de ajuste 7, IPI, 5, se for incluso na receita bruta, o valor do IPI, e o código de ajuste 8, que é referente ao CMST, quando cobrado pelo vendedor de bens ou prestador de serviços na condições de substituto tributário. Extrator. Então, as informações para irem para o REINF, no TAF, serem enviadas ao REINF, essas origens, a origem das informações, então, vem de recebimento e faturamento. Tem que estar obrigatoriamente em obrigações fiscais, então tem que processar o OBF 12.000 para entradas e para as saídas, e processar o OBF 17.000, gerando, então, o extrator vai enviar para o TAF a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, onde vai gerar o evento 2060 no REINF, e os documentos fiscais que vão gerar os eventos 2010, 2020 e 2050. O financeiro, então, vai enviar as faturas e recibos, que vão gerar os eventos 2010 e 2020, e o plano de contas é apenas para a integração no TAF, mas não será enviado para o REINF.
Então, aqui, os documentos fiscais terão que estar obrigatoriamente em obrigações fiscais, processando sempre o OBF 12.000. Para o CPRB, é pré-requisito realizar a apuração pelo OBF 17.000, as parametrizações do VDP 1075 e os cadastros no OBF 17.016. O envio do plano de contas, como eu falei, é obrigatório por regra de integração do TAF, mas não será utilizado no REINF. Então, essa aqui é a tela do extrator, o OBF 15.000, onde será selecionado o período, que será mensal. Aqui será selecionado a obrigação, que é FD-REINF. E aqui serão selecionados quais registros serão enviados para o TAF. Então, os estabelecimentos, eles geram os eventos R1000 e 1070. Os documentos fiscais de entrada, mercadorias e fretes, eles vão gerar os eventos 2010. Aqui tem aquelas situações de fretes com INSS, transporte de passageiros. Então, tem que ser selecionada essa opção para gerar esse evento e esses fretes para o TAF. Os documentos fiscais de saída, mercadorias e fretes para gerar o evento 2050. Os documentos fiscais de entrada, serviços, ISS e INSS, vão gerar os eventos 2010. Os documentos fiscais de saída, serviço, ISS e INSS, vão gerar os eventos R2020 e 2050. A contribuição previdenciária sobre a receita bruta vai gerar o evento 2060. As faturas e recibos vão gerar os eventos 2010 e 2020. E os cadastros gerais são complemento das informações. Então, aqui na tela será informada a empresa, que vai enviar os registros para o TAF, podendo selecionar uma ou mais empresa, o período e a forma de envio, que será por tabela compartilhada, arquivo texto ou webservice. Então, foi feita uma alteração aqui para selecionar o período por data de entrada ou data de emissão para os documentos fiscais de entrada. Então, eu informando aqui o mês 5, se a nota foi dada a entrada no mês 6, eu seleciono do mês 5, se é a emissão da nota, vai buscar essa nota fiscal mesmo que ela foi dada na entrada no mês 6. Aqui é o arquivo texto que vai gerado pelo extrator. Então, aqui tem o T082, o T082AB e o T082AC, que são os registros referentes ao CPRB. Os principais registros do TAF. Então, os principais registros são o T001, o complemento de cadastro de estabelecimentos, que tem como rotina lá no TAF o TAFA 050. O T003, cadastro de participante, clientes e fornecedor, que tem como rotina o TAFA 053. O T007, que é a identificação do item, produtos e serviços, que tem como rotina o TAFA 057. O T010, que é o cadastro de planos de contas, que está como rotina TAFA 060. O T013, cadastro de documentos fiscais, nota fiscal de serviço e mercadorias. O T015, cadastro de itens dos documentos fiscais. O T015AE, cadastro de tributos por item de documento. E o T015ACAI, indicativo de suspensão por processos administrativos e judiciais, estão na rotina TAFA 062E para entradas e TAFA 062S para saídas. O T082 é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, está na rotina TAFA 097. O T154, que são os cadastros de recibos e faturas, está na rotina TAFA 448. E o T157, que são cadastros de obras, está na rotina TAFA 489. TAF. Então, antes de importar ou enviar os arquivos para o TAF, precisa ser cadastrado um grupo de empresa. Aqui, então, vai ser informado o código do grupo de empresa, a descrição e o tamanho, que vai definir se a empresa ela tem estabelecimento, filial e unidade. Então, se tiver matriz, tem que ser cadastrada como empresa e filial, para que possa gerar 2 raízes CNPJ quando for enviar os eventos para o REINF. Então, aqui o cadastro da empresa, onde vai cadastrar, então, informar o grupo dessa empresa e o código e a descrição. E o cadastro da filial, onde vai informar o grupo que está dentro, essa filial está dentro, a empresa e o cadastro
cadastro da filial. Essas abas ali, dados gerais, endereço fiscal e endereço preenchidos para o REINF. Então, o cadastro de complemento de estabelecimento também deve ser preenchido, informando ali a classificação tributária da empresa, se é um produtor rural, se é uma pessoa jurídica em geral, informando a desoneração da folha de pagamento, então se a empresa é enquadrada no artigo 7º a 9, a 9 da Lei 12.546 de 2011, então esse campo aqui é para gerar o CPRB. Aqui no código filial deve ser informada se a empresa não envia o e-social, então ela deve ser informada o código filial, o mesmo código que tem no Logix. Caso já tenha esse código preenchido para ser enviado para o e-social, então deve apenas preencher outras filiais e informar ali o mesmo código que tem no Logix. E na aba REINF, então, deve ser preenchido esses campos aqui, informando a identificação de escrituração ali no enquadramento da Lei 12.546 de 2011, que esse registro que vai habilitar a apuração, o evento 2060 na apuração, a situação da pessoa jurídica, a data de início de operação, se é uma associação desportiva e se é um produtor rural. Então, após feito todos esses cadastros das empresas, será feita a importação do arquivo, onde aqui foi importado por arquivo texto. Após importar o arquivo, então, na tela de integração, vai apresentar o ticket que foi importado, o arquivo. E se clicar em expandir, ele vai abrir o arquivo com o ticket com todos os registros que foram importados. Sendo que tem uma legenda, então se tiver verde já foi incluso, se tiver amarelo foi alterado, então essas informações já estavam na base de dados do TAF e foram alteradas. Se tiver cinza é exclusão, laranja fila de integração, azul exclusão direta e vermelha inconsistência. Então se tiver vermelho e clicar em cima do registro e clicar em visualizar, vai apresentar o motivo que não foi importado esse registro. Aqui tem a ocorrência do erro, então, onde mostra que o erro está na linha 1, na coluna 6. Então, se pegar esse registro do T007, verificar a coluna 6 do layout único do TAF, vai verificar qual é o que é que o layout exige que seja informado nesse campo. Daí tem que ir no Logix, alterar e formar o item correto, processar de novo o 15.000 e importar de novo o arquivo. Então, após feita a integração no TAF, vem para a tela de apuração dos eventos, que é onde vai ser selecionado o período, o mês que vai ser enviado o evento a ser apurado, e a empresa e as filiais que serão apuradas. Então, após selecionar isso, é só clicar em processar que vai processar a apuração. Após processar a apuração, pode consultar o evento. Aqui é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, 2060 já apurado. Então, ele apresenta aqui o valor da receita bruta, o valor total da apuração, o valor total da apuração e o CPRB suspenso total. O T082 também apresenta o tipo de ajuste do CPRB, o T082AC e as informações de processo, o T082AB. Para transmitir para o governo, então, é só em transmissão ao governo, selecionar o evento, selecionar o período e transmitir para o governo. Após transmitir, vai para o monitor de transmissão para consultar se o evento foi rejeitado ou autorizado. Então, aqui tem um evento autorizado, onde vai ter o recibo já na Receita Federal, e o evento rejeitado, onde se clicar em cima dele vai apresentar o motivo da rejeição, porque a Receita Federal não aceitou esse evento. Aqui, após, então, enviado o evento para o governo, consegue gerar o XML para verificar qual é o campo que a Receita Federal retornou, dizendo que está inconsistente. Esse daqui é o XML, então, do evento, do CPRB.
onde, conforme a Receita Federal retornou o evento rejeitado, pode analisar o campo que foi rejeitado e consultar no layout único da Receita Federal o que a Receita Federal obriga nesse campo. Então, aqui tem algumas documentações, o manual do Logix, o manual do TAF e algumas faixes do extrator Logix para consulta. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, alguma dúvida. Bom, pessoal, a gente encerra então por aqui o nosso evento. Agradeço a todos a participação. Lembrando, teremos outros eventos a partir do mês de outubro, então se inscrevam lá no portal do cliente mesmo. O material eu compartilhei aqui com vocês, os PDFs, e os vídeos ficarão disponíveis no canal Toto Soluções lá no YouTube, tá? Provavelmente no final da próxima semana. Agradeço a todos a participação, uma ótima tarde para vocês.